Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem. Olha a pisada do peão. Eu sou o Guilherme Café e estou aqui com o Kiko Voice e nós somos a dupla responsável pela trilha sonora do espetáculo Danças Afroatlânticas. Bom, antes de mais nada, a gente queria se apresentar para vocês. Kiko, quer começar? Sim, eu sou Kiko Voiski, eu sou músico aqui de São Paulo, sou multi-instrumentista, arranjador, produtor, compositor e principalmente toco baixo, mas também toco violão e estudo muito música percussiva, música afro-baiana, músicas de diversas regiões do Brasil e conhecimentos esses que foram super importantes para fazer esse trabalho do Danças Afroatlânticas. Né? Isso aí. Massa. Bom, eu sou o Guilherme Café, eu também sou multi-instrumentista, compositor, sou cantor e também sou produtor musical. Eu já passei por muitas coisas, muitos gêneros, desde da escola de samba, já desfilei tocando violão, já tive grupo de tango, grupo de choro, enfim. E hoje em dia, o foco do meu trabalho é na produção de canções, dentro dessa tradição, uma chamada MPB, mas eu toco com outros artistas e tenho meu trabalho artístico pessoal dentro do âmbito da canção. E, inclusive, eu fui chamado para esse trabalho primeiro por uma das diretoras, que é a Mariana Franco, por a gente se conhecer dentro da cena do tango de São Paulo. Eu sou de Osasco, mas morei em São Paulo há muito tempo, e o espetáculo, a princípio, ia se debruçar sobre as canções mais afro-latinas. Depois o projeto se expandiu, mas a princípio, como tinha esse recorte, a Mariana me chamou. Eu senti que ia ser legal ter alguém também multi-interdisciplinar como o Kiko, por isso que eu pensei nele, por ter esses conhecimentos de gravação também, de tocar vários instrumentos. Então, foi assim que a gente veio parar aqui. Então, acho que para começar, a gente podia falar das instruções, né, Kiko, que a gente recebeu para começar a fazer e produzir esse trabalho. Só queria dizer que, para começar, tinha esse recorte de ser focado na influência afrodiaspórica nas músicas e nos gêneros afro-latinos, mas depois isso expandiu para gêneros brasileiros e norte-americanos. E aí a gente, fazendo uma primeira reunião, e o Kiko focou muito na questão da gente como organizar esse tamanho de trabalho gigante, né, Kiko? A questão é que, se você for pensar, é um tema muito ambicioso, né? Você tem... A África não é uma cidade, a África não é um bairro, a África é um continente inteiro com vários países e várias etnias, várias culturas, é muito plural, né? A gente equivocadamente tende a generalizar a África como uma coisa só, quando são muitas, né? Sim. Então, você tem um trabalho que analisa e cria em cima das influências africanas em todos os continentes americanos, em todo o continente americano, é um trabalho super ambicioso. Então, a gente, logo de início, avaliou o volume de trabalho e sentiu a necessidade de fazer um recorte de todo esse conteúdo para conseguir criar alguma coisa que não fosse 100% genérica e acabasse não dizendo nada de tão genérico que fosse. Exatamente. E aí tinha uma questão também que tem a ver com o intuito do espetáculo, que é recontar uma história, né? Uma história perdida, porque vários desses gêneros, de alguma forma, sofrem um apagamento dessa influência africana, né? A gente tem um branqueamento assim de alguns gêneros. Isso é muito patente no tango, por exemplo, né? Que, inclusive, foi um gênero do qual os tambores, que tem muito a ver com essa tradição afrodiaspórica, eles foram
eles foram tirados da grande história corrente do tango, né? Do tango e da milonga, seus gêneros comuns. Então a gente fez um esforço de primeiro pedir referências bem claras para a produção, né? Os diretores, do que eles estavam esperando enquanto sonoridade. E o Kiko propôs uma coisa muito legal também, que foi encontrar as células que, de alguma forma, identificavam as músicas. Quer falar um pouco melhor disso, Kiko? Sim. Existem células, falando já musicalmente, né? Na verdade, dando um passo atrás, o trabalho de dança envolvia encontrar células corporais presentes, matrizes, né, presentes em diversos gêneros de dança através das Américas, influenciado por esse movimento diaspórico, né? Então, partindo dessa premissa da dança, eu pensei em partir dessa mesma premissa na música, assim, tentar encontrar células matrizes que têm a mesma origem e que, portanto, são encontradas em diversos lugares diferentes das Américas, nos estilos musicais, né? E aí a gente acabou, então, encontrando alguns pequenos trechinhos musicais, principalmente rítmicos, que foram super importantes e serviram como base, como os principais alicerces para a gente poder construir as trilhas sonoras, pensando em estabelecer esses parâmetros de coerência e de unidade que ligassem todas as composições do trabalho. Além disso, um outro combinado entre a gente foi reduzir um pouco, não sei se reduzir a palavra correta, mas a gente combinou alguns recursos de gravação e de produção para a gente conseguir ter uma uniformidade, uma coerência estética entre os sons. Como a gente foi afetado por essa pandemia, a gente, a princípio, ia fazer um espetáculo presencial e a gente certamente ia gravar junto, né? Iríamos gravar nos nossos home studios, mas provavelmente íamos estar junto ali, dialogando. A gente decidiu separar o trabalho por movimentos. Então, cada movimento ele trata de um ou mais gêneros musicais, e a gente decidiu amarrar isso tudo na produção, na forma do fazer. Então, a gente combinou alguns recursos comuns, por exemplo, fazer percussões com a voz, percussões no tampo do instrumento, do violão, do cavaquinho, porque apesar de sermos multi-instrumentistas, tanto eu quanto o Kiko, a gente principalmente toca instrumentos de corda, violão, baixo, cavaquinho, guitarra. Então, a gente queria trabalhar principalmente com os recursos que a gente domina, né? Então, acho que a gente pode até começar a falar dos movimentos em si, né, Kiko? Uhum. Então, acho que você pode começar. Tá bom. O primeiro movimento que eu trabalhei foi o movimento do candomblé, que envolvia a cultura do candomblé, né? E o processo de trabalho para fazer a trilha sonora do candomblé foi bem específico. Eu primeiro fiz uma lição de casa para entender mais profundamente, pesquisar mais das raízes, das tradições do candomblé. E para isso eu li algumas coisas e principalmente vi vídeos de gente tocando candomblé, vi diversos vídeos tentando encontrar o que seriam essas células comuns, o que seriam essas matrizes, o que seriam... Eu estava descartando nesse primeiro momento manifestações contemporâneas do candomblé, releituras. Eu estava buscando justamente a tradição para encontrar a base do trabalho, os alicerces com os quais eu faria um trabalho de criação em cima. E aí eu encontrei vários vídeos interessantes, gente até explicando como é que funciona as formações tradicionais do candomblé, que basicamente são 3 tambores, um grave, um médio e um agudo, mais ou menos.
que são tocados com a mão, com baqueta, enfim, e cada tambor faz uma célula específica, e também com variações específicas, que também fazia parte da minha pesquisa, não só pesquisar quais são as células padrão, mas também as variações padrão que existem, para fazer um trabalho um pouco mais profundo, entender como é que esse ritmo respira e ele vive, não só se sustenta, né? E aí, a partir do momento que eu fiz essa pesquisa, eu compreendi e anotei, enfim, registrei algumas coisas importantes, e aí eu tive esse conhecimento de base para, então, começar a criar a minha faixa de candomblé, que foi basicamente o processo de transcrever esses 3 tambores dentro do meu estúdio, batucando com violão, fazendo percussão vocal, traduzindo essa cultura tradicional para os recursos estéticos e de arranjo que a gente tinha combinado. E uma vez que eu fiz essa tradução, que foi basicamente, como eu disse, pegar esses tambores tradicionais e tocá-los nos instrumentos que eu tenho, e ficou assim. Dá para ouvir que são batucadas que não são tambores em si, são batucadas no tanto do violão, tem percussão vocal. Começa até com um prato, que é a minha própria voz fazendo. E depois disso eu comecei o processo criativo em cima, que envolveu compor melodias com a voz, compor melodias com violão, compor uma base com violão, e tentar trazer também dentro dessa composição que envolvia um respeito e um compromisso com a tradição, tentar trazer também um olhar pessoal e criativo que eu achasse que era coerente com o movimento. Massa, muito legal. Bom, o primeiro movimento que eu peguei, ele, na verdade, faz parte do mesmo movimento do Kiko. É o segundo movimento. Eu fiz o tango e a milonga, que vão desembocar no candombe. Diferente do candombe, que mantém essa estrutura dos tambores, né, na base, o tango e a milonga, eles são gêneros muito rítmicos, mas tradicionalmente, numa grande história assim do tango, não vê, assim, né? As orquestras de tango não costumavam ter os tambores. Além disso, eu também não toco nenhum dos instrumentos característicos desse tango tradicional, que são o violino, né, as cordas friccionadas e o bandoneon. No entanto, o tango também tem uma tradição de quarteto de violões, assim. Eu pensei, pô, eu posso enveredar por aí. Além disso, as referências na playlist que os diretores mandaram para a gente já tinham tangos com percussão. Então, eu já partia de um outro lugar, assim, de uma tradição revisitada, assim. Então, eu criei essas duas faixas, o tango e a milonga, com um compromisso com a linguagem, porque tem um jeito de frasear do tango, tem um jeito de você interpretar aquilo, mas eu toquei o tango com cavaquinho, né? Cavaquinho é um instrumento português, brasileiro, que é um instrumento que não vê no tango. Fiz também as percussões no tampo do instrumento, usei recursos vocais também, de percussão vocal. No tango tem um efeito muito característico, que os instrumentos de corda tocam a nota e arrastam a mão esquerda e fazem e aí é um efeito muito forte, assim, muito potente. Eu reproduzi esse efeito com a voz, né? E aí depois a gente processa esses sons dentro do computador, faz eles ficarem grandões, assim. E
Também coloquei, usei um recurso que a gente depois, mais adiante, acabou usando mais na trilha sonora, que foram os samples, né? Para quem não sabe, os samples é quando a gente pega trechos, excertos de outras músicas, de outros lugares e muda completamente o contexto. Então, peguei um bongô que uma pessoa tinha tocado sozinha e ajustei o tempo, porque estava num outro andamento, ajustei no tempo da minha faixa, sincronizei e botei, recortei, picotei, enfim. E a gente acabou usando bastante isso mais à frente, a gente vai falar disso. Tem também uma narração de uma das diretoras, da Mari Franco, e é isso. Também tem uns efeitos de inverter o som. Como a gente trabalha no computador, a gente tem muitos recursos assim de edição depois. Então, tem uns sons também que eu pego o som do violão, né, um blam, e aí eu inverto ele fica... Enfim, vocês vão ouvir um pouco dessas coisas. E foi isso, tinha um pouco de experimentação dentro dessa busca, né? E como já era uma linguagem que eu já estava um tanto familiarizado, né? Como diferente do que teve que pesquisar um pouco mais o candombe por não ser tão familiarizado. Como eu já tive grupo de tango, já toquei muito, já sabia um pouco do léxico dessa linguagem, né? Então acabou sendo um lugar um pouco mais de criação. Quer falar do movimento seguinte que você trabalhou, Kiko? Sim. O próximo movimento que eu trabalhei foi o movimento jazz e samba jazz, né? E para esse movimento também, como aconteceu com você no tango, eu já tinha um conhecimento um pouco maior sobre o gênero, então, na verdade, o meu processo foi exatamente o mesmo, só que eu não precisei fazer essa parte inicial de pesquisa, mas partiu do mesmo ordem hierárquica, que é por entender a tradição, entender como eu posso traduzir isso de uma forma que esteticamente soe jazz, soe samba jazz, e depois como é que eu adiciono o espetáculo em questão dessas afroatlânticas nisso daqui e como é que disso sai a trilha sonora, né? Então, dessa vez, para achar a sonoridade básica da trilha sonora da parte do jazz, eu pensei nos instrumentos que soam mais representativos e que soam mais característicos do estilo. E por mais que o jazz tem muitos instrumentos que são característicos, como o saxofone, ou trompete, ou piano, esses instrumentos eles também são característicos de muitos outros gêneros. E aí o par de instrumentos que eu achei que são mais característicos do jazz e dá para dizer que tem menos... É mais fácil de identificar ao jazz logo de cara, é o baixo acústico, principalmente tocando as linhas de jazz, de baixo acústico, os walking bass, e aquela contagem de jazz, que geralmente é feita na bateria, mas também dá até para fazer com estalo, que é... Já traz um clima de jazz, né? Então, pensando no baixo e pensando nessa figura rítmica super simples, super sintetizada, é o mínimo do mínimo, né? Eu pensei em bolar, a partir desses elementos, uma trilha sonora. E a partir desse momento que eu entendi essa primeira etapa da tradição e do que representa a tradição, eu comecei a criar em cima. Até o momento que eu começo a desenvolver criativamente essa faixa, a ponto de começar a desembocar no samba jazz e terminar no samba. E, na verdade, o processo de transição do jazz para o samba foi bem simples. Fui desenvolvendo um tema. O processo da faixa de jazz, eu desenvolvo vários temas melódicos que eu toco no baixo, e conforme a música vai caminhando para o samba, eu tentei desenvolver um tema que soasse bem como jazz e soasse bem como samba. E no finalzinho, eu tiro o tema do baixo e coloco o tema no cavaquinho para matar com chave de ouro, como agora é samba mesmo.
Sim. Me lembrou o tema que você fez, até pelo arranjo e tal, me lembrou um pouco o Chiclete com Banana, do Jackson, né? Aquele refrão. Sim, então, e tem tudo a ver esse tema com inclusive com as referências que o pessoal deu pra gente, que tem a ver com essas influências já, né? Tipo, de misturar jazz Sim. com samba, Kiko, e enfim. tem mais uma coisinha que você acabou não falando, que na verdade foi adicionada depois, né? Que foi o humming do começo. Conta um pouco pra Isso. gente, É, porque uhum. É que o espetáculo foi se desenvolvendo de uma forma que tinha uma cena que eles estavam querendo esse humming que é como se fosse um canto, é um canto de escravos da lavoura, dos campos de algodão, né? E esse canto, que é muito a origem do blues, né? Que é a origem do jazz. sim, sim. Então, o movimento acabou, essa instrução veio depois, eu acabei inserindo esse humming no começo da faixa que vira jazz e depois que vira samba jazz e depois que vira samba. Que foi um processo de entender esteticamente do que se tratava esses cantos, o mesmo processo, né? Entender a origem e traduzir as traduções para uma estética que fosse coerente. Então eu simplesmente fiz um trecho inteiro só com vozes e depois vou adicionando baixo e depois vou adicionando percussão e depois então ele vai saindo do campo e vai indo para esse contexto mais social, festivo, para aí depois desembocar no samba. Sim, muito massa. O segundo trabalho que eu peguei, né, foi o quarto movimento, que é o movimento da capoeira, do coco e do forró. E eu comecei trabalhando no forró, ou no coco, e a primeira coisa que eu pensei é, eu não toco zabumba, vou ter que resolver essa zabumba, que é um instrumento muito característico, né, do forró, de todos esses gêneros, esses ritmos nordestinos. Eu falei, vou ter que resolver de alguma outra forma. Fiz essa zabumba batucando no violão também. E aí depois o mesmo processo, né? A gente edita isso no programa, bota em outra oitava, faz ficar mais grave, mais cheio o som. E fiz muita percussão vocal também, como se fosse o cowbell, né? Também fiz um estralo, palmas. E aí fiz esse coco o pessoal. Ele ficou. Acabou, eu ia fazer uma sessão harmônica, ia botar a melodia, coisas, mas acontece que eu mandei para o pessoal só essa faixa que era para ser um sample, né? E eles acabaram usando e gostaram da coisa só percussiva. Então o coco acabou ficando dessa maneira. E tem uma coisa curiosa, porque depois eu comecei a trabalhar a capoeira. E a capoeira e o coco tem uma célula rítmica, a gente volta a essa história das células, né, que engendram, ou que estão na gênese, assim, né, dos gêneros. E elas têm uma mesma célula de palma, que é 1 e 2 e 1. E eu peguei essa palma como um link, né, entre as duas coisas. E aí, a capoeira acabou sendo a faixa que eu experimentei, fiz as experimentações mais malucas, assim. Eu usei uma bacia com água para trazer um pouco o som do berimbau. Ficou ótimo, ficou super na Vasconcelos. Adorei. Eu gostei bastante também. E comecei usando um recurso no violão, que é esse aqui, de botar um papelzinho no meio das cordas, um plástico, e ele fica com esse som bem ardido. Ele fica com um zumbidozinho. E comecei fazendo a melodia característica dos berimbaus, né?
Mas aí acabou que a produção sentiu que dentro isso eu não conhecia a cena ainda em si, né, visualmente. Aí eles notaram que a cena tinha uma coisa um pouco mais espiritual, sentiram que essa técnica com violão tinha ficado muito agressiva. Então eu pensei, putz, vou trazer o berimbau, que apesar de eu não tocar, ele traz esse lado mais espiritual, né? Que o berimbau ele tem uma ressonância meio infinita, ele é meio um instrumento meio mântrico, assim. E aí eu fiz esse mesmo processo de samplear, de pegar de um outro lugar, mudar as frequências, botar muito... Essa faixa tem muitos efeitos, muitos reverbs, reverberações, delays, né? Que são atrasos, repetições com atrasos. E acabou ficando bem experimental, assim, essa faixa. E aí foi isso. Fiz o coco, fiz a capoeira, fiz a junção dos dois e depois parti para o forró. Na hora de fazer o forró, eu já tinha um tanto da sessão rítmica pronta, porque o forró e o coco têm diferenças muito sutis, assim, né? No coco, a zabumba, ela, dependendo de quem toca, do músico que toca, ela fica mais repicada, tem mais frases, mais notas, né? Mas a base, tanto do forró quanto do coco, é a mesma, que é tum, 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 tá, tum. E aí eu já tinha a sessão rítmica quase toda, e eu pensei, puxa, como que eu vou diferenciar? Aí acabou que eu me propus a fazer uma canção, né? A gente até então estava trabalhando sobretudo com recursos de melódicos nessa trilha sonora, né? Tinha voz, mas a voz ela tinha um caráter percussivo, ou, por exemplo, na faixa do candombe do Kiko, tinha uma coisa que era uma espécie de refrão, que era "Jo toco el tambor", né? "Jo toco el tambor". Não chega a configurar a música como uma canção, né? Onde o texto, o significado do texto, ele tem um sentido fundamental ali na compreensão da música. Eu pensei, vou fazer uma canção. Inclusive porque as referências que a gente tinha da direção muitas eram canções, né? Músicas com letras, assim, letras bonitas, com significado. E aí eu fiz essa canção pensando nos temas que envolviam o trabalho, danças afroatlânticas, e fiz um forró que fala um pouco de uma visão utópica, aproveitando que a gente está nesse momento de quarentena, de pandemia, essa canção, né? Eu vivo na janela matutá, há tanta coisa para mudar, quem vê pensa que eu estou a esperar, mas eu não dou trela, sonho sem parar, tateando o ideal onde eu possa ser mais feliz. Então, porque senti que eu precisava trazer esse texto, assim. E aí a direção aprovou, e aí basicamente o processo foi usar aquela base percussiva, modificar uma coisinha ou outra, e aí gravei outros instrumentos também, mais elétricos, gravei baixo, guitarra, gravei um teclado, mas a sessão rítmica quase toda feita com boca, no tampo do violão. Eu gravei também um ralador com vassourinha, que é uma baqueta especial. Gravei o triângulo também. Mas é isso, foi um movimento cheio de experimentação. Da hora. Bom, e tem o último movimento, né? Que foi o meu último trabalho, que foi justamente o movimento que a proposta do movimento era arrematar tudo, né? Propor uma certa conclusão, assim, pensando nessa ponte da tradição com o momento que a gente vive agora,
e musicalmente e culturalmente, como você tem toda essa bagagem de células e de movimentos e de música sendo traduzida e sempre reformulada e sempre reinventada, o último movimento se trata disso. E aí a nossa abordagem para pensar musicalmente no som do último movimento foi deixá-lo para fazer por último, que a partir do momento que a gente tem todos os materiais, a gente pegar esses materiais e remixá-los de uma forma criativa e assim explicitando tendências mais atuais. Então, é você pegar um tambor do coco, misturar com um berimbau da capoeira e colocar uma bateria eletrônica. Pegar o tango e misturar com um teclado que, enfim, um som super eletrônico. O Kiko usou muito esse recurso que a gente já falou várias vezes, que é do sample, né? Que tem a ver também com esse conceito de colagem musical, né? É uma colagem isso que a gente está fazendo, que tem tudo a ver. Isso é muito usado no funk hoje em dia, né? Não é nada novo. Isso já é desde antes da música ser digital, de ser feita no computador. Antes mesmo, quando ela era analógica, as pessoas iam lá, cortavam a fita, colavam e tal. Mas é que agora, com essa facilidade de você produzir em casa, esse copy-paste, ele vira parte do processo criativo, né, Kiko? Cada vez mais as pessoas têm acesso a esses recursos, né? Cada vez mais você pode produzir um disco inteiro no celular, né? E o último movimento também se trata disso, né? Também se trata que é possível fazer agora, né? E caiu como uma luva também nesse contexto que a gente está produzindo esteticamente falando nos nossos home studios, sem sair de casa, sem enfim, encontros sociais. Então, acaba que só ajudou a arrematar esse último movimento, feito completamente completamente usando recursos criativos e melódicos e rítmicos das faixas que já existiam. Massa. Faltou falar também do primeiro movimento que eu fiz, que também foi... Eu peguei o primeiro movimento agora, no final. Ele ainda não está pronto, mas também fiz outra canção para esse movimento. Achei que, para abrir, achei que seria legal trazer essa coisa do texto, né? Para já dar uma pista para quem está assistindo o espetáculo do que ela vai ver. E é uma canção em cima de uma milonga campeira, que diferente da milonga tradicional do tango, que tem um ritmo né? Ela tem um ritmo geralmente mais lento, mais lânguido, né? E aí ela tem uma tendência de ter o texto bem à frente. Às vezes alguns artistas fazem até trechos falados. E aí eu fiz também esse processo. Quando eu falo assim de compor uma canção, é interessante explicitar que nesse processo da trilha sonora, como a gente estava fazendo, cada um na sua casa e tal, é um processo muito misturado, assim, porque a gente vai compondo, gravando, editando, mixando, tudo junto ao mesmo tempo, assim. E é diferente quando você pega e você compõe a música, letra e música, depois você pensa no arranjo, depois você pensa como vai gravar, né? São processos bem diferentes, assim, na questão das etapas. Então, teve essa coisa de pensar com muito cuidado o texto. E aí eu trouxe para essa canção o fio da meada do espetáculo, que é contar uma outra história, contar a história daqueles que foram apagados, né, da história vigente, que fala, né, numa estrofe, fala
Há tempos não há mais o que pensar, acabou a paciência, tormento o progresso a suturar, a ferida com a ciência. A quem a ruína interessa, o incessável estado de exceção. E são perguntas que podem dizer respeito a esses gêneros, né? A forma como isso se deu na história, mas pode falar também dos dias de hoje, né? Há algumas leituras como de pensadores como Walter Benjamin, né? Que o estado de exceção ele é a regra. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso e a gente espera que vocês gostem desse espetáculo, dessas músicas que a gente preparou com muito carinho. O projeto ainda está em processo, a gente está em processo de finalização, né, de montagem, mas esperamos que vocês gostem. É um projeto muito engajado, assim, dentro dessas narrativas possíveis, novas, necessárias. Né, Kiko? Eu acho que o que é importante dizer, assim, para arrematar sobre o processo de criação da trilha sonora envolvendo o trabalho mesmo, né? Eu acho que, assim como todos os trabalhos, a parte fundamental, às vezes mais importante até do que as composições em si, é o processo de planejamento, né? De você entender qual é a premissa do espetáculo, manter uma comunicação clara sobre quais são as mensagens que o espetáculo se propõe a passar e quais são as mensagens que o espetáculo não se propõe a passar também. Entender exatamente, subjetivamente, do que o espetáculo se trata, para aí depois poder fazer um trabalho coerente. Quanto mais clareza você tem de todos os elementos objetivos, subjetivos, criativos, quanto mais informações você tiver sobre como esse material vai ser apresentado, como ele vai ser recebido, acho que ter um mapa claro na cabeça de quais são todos os elementos que envolvem o fazer, a apresentação, a recepção, faz com que você consiga fazer um trabalho melhor e mais coerente, né? Porque justamente em trabalhos como esse, que são ambiciosos na temática, no que se propõe a dizer, acho que o importante é você ter uma clareza muito grande de todo o terreno que você está pisando para poder aí sim produzir um material. A parte criativa, na verdade, acaba sendo a parte que aflora lá no fim, depois que você fez todo esse trabalho de mapear o terreno. É verdade. Acho que é isso. Gente, então, muito obrigado. Assistam o espetáculo Danças Afroatlânticas e um beijão. Até mais. Valeu.